Esse é o relatório de estágio 4, realizado por mim, Viviane e Fabrício, no primeiro semestre de 2021, e as nossas atuações foram no mês de junho, quatro encontros semanais. O local do estágio foi o Ateliê Livre do IFSC, que é um espaço institucional já existente, tem local físico e que, claro, no período da pandemia migrou todo para uma plataforma virtual. É um local muito especial e o nosso trabalho de estágio foi muito gratificante, porque o grupo de participantes são todos adultos, né? Muitos já com produção artística própria, e inclusive foi com base nesse perfil que Fabrício e eu dimensionamos as atividades, que foram inspiradas num evento bastante importante na história da arte contemporânea no Brasil, que foram os Domingos de Criação no Museu de Arte Contemporânea no Rio, que parte do princípio que qualquer pessoa, né, é capaz de processos criativos com quaisquer materiais e técnicas que tenham disponíveis. Então, nessa perspectiva, a gente formulou 4 encontros, 4 proposições, cada uma incluía, num primeiro momento, a gente apresentar referências e artistas que tinham a ver com o tema daquele momento, propor atividades práticas, né, com diferentes técnicas e também com os materiais que os participantes tivessem em casa, e um terceiro momento de compartilhamento dessas produções e dessas experiências entre os participantes, nós e as professoras, no sentido de que cada um estava produzindo o seu próprio caderno ou livro de artista. Bom, no meu ponto de vista, o estágio foi extremamente proveitoso. A gente trabalhou com um grupo do Ateliê Livre do IFSC, da professora Valesca, diferente do ensino regular, do ensino médio, que seria também uma das proposições. Eu e Vivian decidimos por optar em trabalhar com o Ateliê Livre, até pelo fato de eu estar dentro de um ateliê, eu acho que a experiência poderia ser mais proveitosa. O relato de estágio partiu da ideia de fazer o vídeo e dentro do próprio relato desse grupo, a gente trazer à tona. O fato é que o Ateliê Livre se trata de um trabalho feito em conjunto e não apenas por uma pessoa. Ele tem essa troca de experiências. Então, trazer apenas a narrativa do meu olhar ou da Vivian seria talvez um tanto injusto. E por esse modo a gente optou por pedir, para esses alunos contribuírem, a seu bom grado para participar desse relatório. Cada dia de experiência a gente trouxe uma temática, para poder trabalhar. A gente trabalhou com a quarta com cores, quarta com linhas, quarta com formas, quarta com letras, criando uma proposição inicial para trabalhar com um diário de artista. A gente trouxe alguns elementos visuais, artistas como referência, e principalmente a questão da exploração dentro da sua própria poética, a partir dessas linguagens que trouxemos nesse momento de ateliê. Então ficamos agora com alguns relatos e algumas obras desses participantes do ateliê, e é isso, o show é com eles. Quatro encontros, 4 quartas. Fabrício e Vivian trouxeram 4 encontros para viajar com a nossa criatividade. Quarta com linhas, deixar que a linha e a tinta conversem e dancem. Quarta com cores, conhecer o mundo das cores e encontrar novas misturas. Quarta com formas, sair do figurativo para entrar na abstração. Quarta com letras e palavras, uma descoberta no significado da união das letras. Gostei muito de participar das oficinas, foram muito ricas,
com lindas trocas, informações, risadas e muita inspiração. Obrigada e muito sucesso para vocês. Graças. Oi, gente, vim aqui contar então um pouquinho sobre esse processo que foi o ensino de Fabrício e Vivian no Ateliê Livre. Eu acho que a gente conseguiu trocar muito, conseguimos construir algo muito valioso ali, né, e que vai continuar atravessando os nossos corpos e as nossas artes e com certeza foi muito importante também para o momento de início do ateliê, assim, né? Porque a gente estava no começo do ateliê, então por eles trazerem também propostas muito de primeiro contato com, com os elementos artísticos, como formas, linhas, cores, coisas muito primordiais e que eu acredito ser muito importante nesse nosso novo início mesmo, né, no Ateliê Livre. Então eu agradeço muito por eles terem trazido isso. Também as memórias, né, as referências que eles trouxeram foram muito boas. Referências de artistas, referências deles mesmos, e como essa transformação nossa também em referências pra gente, né? Pra gente conseguir também através das referências em que eles mostravam, nos encontrar também, né? Mas é isso, eu agradeço muito pela participação deles e fiquei muito feliz pelo que foi desenvolvido nesse período e espero em breve poder novamente estarmos juntos. Tchau, tchau. Exploração, criação e liberdade. Foram muitas dinâmicas que eu nunca imaginei que poderiam ser feitas assim. Eu acho que abriu muito o espaço do que são os materiais, do que eu posso fazer com eles, dos movimentos que eu posso fazer com cada um deles. Como se tivesse ampliado a minha visão assim de todas as ferramentas e formas de me relacionar com elas. E eu acho que isso tem muito a ver com a exploração, com a liberdade e também com a criação. A liberdade, eu acho que muito no sentido da gente estar livre para expressar um pouco do que, como cada um se conversa com essas ferramentas. Então, ao mesmo tempo que tinha uma dinâmica, tinha uma proposta, a gente também estava muito livre para alterar assim, certos aspectos de acordo com o que fazia mais sentido com a gente, com a nossa forma de criar. Isso foi muito legal também. Então, acho que essa seria um pouquinho assim da explicação do porquê dessas 3 palavras. Eu estava escrevendo minhas 3 palavras e eu acho que vem bem em encontro com as palavras da Nadine, mas em outras palavras. É mais ou menos o que ela falou, só que em outras palavras. As minhas 3 palavras são facilitação. A segunda não é uma palavra, são 2, seria good vibes. E a terceira são caminhos, que resume um pouco do que a Nadine falou, né? Que com essa boa energia de vocês, foi proporcionado uma facilitação para esses trabalhos e abriu novos caminhos. É isso.
Então, as minhas 3 palavras são a metodologia, que eu achei bem conduzida. Eu imagino também vocês numa sala de aula conduzindo essas atividades, porque vocês deram espaço, exploraram. Eu imagino crianças curtindo um monte através do lúdico, do desafio. O experimentar, né? Os 3 elementos visuais, a cor, a linha, a forma, e depois a palavra, que também é um outro contexto. Achei bem assim pertinente e bem resolvido. E a potência, né, de cada um que deu uma leitura do seu processo de criação, que não teve nenhum parecido, cada um era mais lindo do que o outro, e identificando com a sua linguagem, né, com sua percepção, a sua sensibilidade. Então, achei bem legal essas 3 palavras para mim. Então, o que vocês, de uma certa forma, nos proporcionaram foram desafios, tanto para vocês como para a gente. Então, eu acho que isso é sair da zona de conforto e correr risco. A arte, a gente está sempre muito vulnerável a correr risco. Pode dar certo, pode não dar certo, e às vezes o erro também é um acerto. Então, é só nesse processo do experimentar que a gente pode ter essa troca, né? Porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce com referências, com o olhar do outro. Eu achei super criativa as aulas. Essa não é uma palavra, mas é um dito popular, tirou nós da zona de conforto. Legitimamente. Eu tentei achar uma palavra aqui no Google para ver se eu conseguia colocar uma única palavra. Foram inspiradoras as aulas também. Olha, adorei. Vocês dois estão de parabéns, vão ser 2 grandes professores no futuro. Parabéns aos dois. Eu selecionei também 3 palavras. Eu botei preparados para vocês dois, porque eu acho que vocês vieram muito prontos para dar essas aulas, provavelmente porque programaram muito antes e estão estudando sobre isso, né? Então eu coloquei preparados. Que eu acho que também mais alguém falou sobre isso já. Eu também coloquei a palavra mudança, porque eu acho que todo mundo mudou muito nesse processo, muito as suas perspectivas sobre a arte, com os trabalhos que vocês trouxeram, e interpretação, porque vocês traziam uma proposta, mas saíam coisas completamente diferentes, cada um fazia o que se sentia bem, né, em relação a isso. Mas eu botei ali competência. Tudo que eu botei, eu acho que encaixa com o que alguém já falou antes ali. Mas nesse sentido, assim, da gente ver que vocês estão preparados, sabem o que estão falando, vieram já com, né, com um repertório e tudo mais. Teve um até que o Fabrício ainda falou assim, tô testando agora, não lembro qual que era, assim. E não parecia, tava super natural, e, enfim, é uma coisa que já tá dentro, assim, né? Então sai naturalmente, né? Então, acho que tem muita competência. A liberdade foi a primeira coisa que eu pensei, acho que a Nadine que falou também. Porque eu não sei porque eu pensei nisso, mas foi a primeira coisa que veio. Mas eu acho que foi no sentido assim, apesar de que tem uma orientação para uma técnica, para uma descoberta, alguma coisa, a gente ainda tem a liberdade de colocar a gente junto ali e desenvolver aquela técnica. E não tem uma regra, não tem uma orientação, né? Então a gente acaba sendo livre, só leva aquele empurrãozinho, né, para descobrir alguma coisa. E isso vai para outra palavra que eu coloquei ali de inspiração, né? Porque a gente vem fazendo uma coisa, né? Vamos fazer uma linha e tal. Quando eu vejo, tá fazendo 1 milhão de coisas, se colocar assim, se colocar assado, posso fazer assim, enfim, a gente vai abrindo, né, os horizontes, assim, vendo essas técnicas novas, e, enfim, vendo inspirações de outras pessoas e tudo mais. Então, acho que são as três primeiras que vieram na cabeça. Provavelmente, se pensar, vem mais ainda, né? Mas foram as 3 primeiras.
É isso. Então, eu também gostei bastante, né, dos encontros. A primeira palavra que veio, que nem a Bia, acho que também falou, né, a Nadine, foi liberdade, que vai até muito de encontro com o ateliê livre, né? Essa sensação, né, de liberdade, aí a minha segunda palavra, criação, então, segunda palavra, né, interligada, e acho que o tempo todo vocês estavam estimulando bastante, assim, a nossa criatividade, né, as propostas. Estão me ouvindo bem? Desculpa. Então, tá. Sim. E a terceira palavra que eu pensei foi conselho, conselhos, porque acho que o tempo todo, né, foi assim, vocês passaram bastante experiências, conselhos de vida, assim, pra gente. Isso também foi bem legal. Eu não consegui fazer todas as atividades que vocês proporam, e por questão, né, minha, e também acho que na última atividade, não, na penúltima, das formas, que acho que vocês passaram umas 3 propostas, eu consegui fazer só a primeira, porque eu fiquei brisando ali na primeira, e fiquei ali, né. Então, eu não sei se é uma preocupação de vocês, assim, passar várias, em cada encontro, passar várias propostas, mas, assim, no meu caso, por exemplo, se vocês tivessem passado uma ou duas, tudo bem também, sabe? Seria legal, não sei se é uma preocupação de vocês, mas dando um retorno assim que, né, é legal passar várias, mas também poderia ser menos, que eu acho que fluir e dar um tempo também da gente ficar ali brisando ali no trabalho. E quem sabe até, assim, porque no ateliê sempre tinha um momento ali com uma musiquinha no fundo, né? Você ficar brisando ali com o teu trabalho. E aí, quem sabe, né, entre intervalo de uma proposta e outra, deixar a gente também ali um pouquinho, né, com a proposta e uma musiquinha no fundo, enfim, né? Um momento assim. Claro que eu sei que também os encontros eram, enfim, passaram bem rápido, né? Tudo, vocês tinham um cronograma para seguir, enfim. Mas é uma sugestão minha, assim, no caso, para mim, né? No meu ritmo, em relação ao meu ritmo, né? E essas 3 palavras, é isso, mas eu gostei bastante, parabéns para vocês, né? Obrigada, assim, por todo o esforço, né? A Vivi até falando em relação, né, que não dormiram, enfim, a gente viu toda a dedicação, assim, de vocês, né? E foi bem importante a participação de vocês. Que eu acho que é bem importante que vocês ressaltaram bastante a relação do uso de materiais, porque, por exemplo, eu não tenho muitos materiais artísticos, né? E o tempo todo, né, desde o começo, antes de começar mesmo o estágio, né, aqueles encontros pré-encontros, quando né, vocês se apresentaram, vocês deixaram bem claro, assim, que abriu, sabe, nosso olhar para novas possibilidades, né, para novos materiais, para reutilizar, né, para não se prender. Claro que vocês, né, passaram informações sobre materiais artísticos, indicaram marcas, enfim, né? Mas não que a gente tenha que se prender, né, a isso, né? A experimentar, enfim, com o que tem ali, né? E não se prender a isso. Eu achei bem importante, em todas as atividades vocês ressaltaram bastante isso. Bom, queria agradecer muito a participação do Fabrício e da Vivian, foi realmente muito interessante, assim, trouxeram muitos elementos. Para mim, as palavras que vieram foram generosidade, experimentação e inspirações. Generosidade, acho que qualquer professor tem que ter, não necessariamente os artistas têm, poderiam ter também, mas não necessariamente têm, mas para o professor eu acho que é uma qualidade fundamental. A Valesca é coberta de generosidade com a gente, sempre apresenta as ideias de novos, né, artistas que ela se inspira a partir do que a gente produz, e a conversa é sempre fluida, cheia de troca, né, do que ela, né, tem, né, de bagagem muito grande para trocar com a gente. Então, vocês acho que estão nesse mesmo caminho, de apresentar de forma generosa o que vocês também já têm de muita bagagem. Então, acho que isso é bem, bem importante, assim, a meu ver, e vocês trabalharam com a gente de forma generosa, né? Trabalhando, mostrando as inspirações dos artistas,
né, o Fabrício falando dos materiais, das tintas, né, vários exemplos eu posso dar dessa generosidade, né, que eu vi em vocês. Experimentação, aí foi o que a gente fez, que a Dani estava comentando, vocês estavam comentando, que é o que eu acho que foi um milagre, assim, né, conseguir nesses 4 encontros produzir tanto. E se às vezes a gente produzia junto, era bom, se ficava uma tarefa para ser feita durante a semana também, tudo bem, quem podia fazer, às vezes eu conseguia fazer ou não, quem podia ou não, mas a meu ver também tudo bem, se a tarefa ficava para ser feita ao longo da semana, como foi o caso, por exemplo, das tintas, e depois então tinha que fazer a tabela, né, no seu tempo, a tabela das cores. E se algumas propostas eram feitas durante o encontro, eu também não consegui fazer as 3 naquele dia, mas fiz 1h30, mas também para mim tudo bem, ficou como inspiração, né, a experimentação, que depois ficou como inspiração para continuar. Então eu sei que em algum momento eu posso retomar, desdobrar a ideia, retomar a mesma ideia, experimentar de outra forma. Então, isso, para mim, foi interessante, o quanto a gente experimentou e ver a experimentação dos outros também, e aí a generosidade também dos colegas de apresentar os seus processos, as suas dificuldades. Então, essa experimentação, a meu ver, foi assim, bem satisfatória, né? O quanto a gente conseguiu produzir, e nesse virtual, que é difícil, cada um tem o seu computador, o tablet, a bateria que acaba, eu fecho a câmera porque gasta, enfim, não estou na tomada, esse tipo de coisa. Então, nesse tempo que a gente tem, eu acho que a gente experimentou bastante. E as inspirações são muitas, né? Cada um se inspirou de várias formas. Os artistas que vocês trouxeram, né, nas apresentações iniciais, ali tem material enorme, vasto para a gente procurar, né? Alguns eu conhecia, outros não, então vou em algum momento procurar aqueles artistas. As próprias, né, proposições são desdobramentos, possíveis desdobramentos para depois continuar o trabalho. Então, o trabalho, né, continua. Então, acho que as inspirações estão conosco. Obrigada. Isso, eu também queria falar um pouco, mesmo sendo como bolsista, os encontros que a gente teve com vocês foram muito importantes para mim, e acho que as primeiras palavras que vêm na cabeça quando eu penso nos nossos encontros é conhecimento. É incrível a maneira como vocês têm conhecimento sobre o assunto e a paixão que vocês têm em passar esse conhecimento para a gente. Eu achei realmente incrível e realmente mudou a maneira como eu interpreto e vejo a arte que eu produzo ou a arte que outras pessoas produzem. E, segundamente, a palavra que penso é libertador, tipo, a mesma coisa que as outras pessoas já falaram sobre a questão dos materiais e vocês trazerem essa coisa de a gente não ficar tão preso na questão do material em si e mais na questão de exercitar a nossa poética e tentar aprender como realizar aquilo que a gente quer a partir do que a gente possui. E a última palavra é desafiador, porque vocês deixaram um desafio gigantesco na nossa mão, que agora vai ter que continuar os encontros com a mesma qualidade. Então, é isso. Ai, Gabi, isso não estava combinado, mas como Gabi lê pensamento, era essa frase que eu ia falar. E agora, né, Gabi? E agora? O que a gente faz? E agora, o que a gente faz exatamente? A gente estamos ferrados. Parem, gente, parem com isso. Lindo, Gabi, adorei teu... Ai, obrigada, Gabi. Obrigada mesmo. Então, obrigada posso falar? Aproveitar que o Gabi deixou a bola quicando aí. Ai. Definitivamente, a gente ainda está quebrando cabeça e não sabe o que vai ser daqui para frente, né? Mas tudo bem.
Eu não vou escolher uma palavra, nem duas, nem três, porque eu sou libriana e eu não escolho coisas. Não me peçam para escolher coisas e nem palavras. Agradecer imensamente a participação de vocês dois. Vocês chegaram num momento assim bem crítico, digamos assim, do projeto. A galera que é do coletivo e acompanha essa paixão que eu nutro, né, por esse projeto já há anos, a minha luta constante, é quase o muro das lamentações, assim, né, sempre quando eu consigo um material, uma coisa, é sempre super, hiper, mega valorizado e comemorado, enfim. Das dificuldades de ser e existir numa instituição pública, gratuita, de qualidade, né? A gente acha que é, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, num ambiente árido, que é o ambiente das exatas, da área técnica, né? Então, assim, definitivamente, a gente não era para existir, literalmente, assim, né? Nós somos peixes fora d'água lá no IFSC, assim, né? As pessoas contam com a gente para brilhantar os seus eventos, as aulas inaugurais, aí eles chamam o coral e etc e tal, né? Mas nas internas ali é briga de foice o tempo inteiro, assim. E o ano passado o projeto ele foi reprovado, um projeto que existe desde 1997, assim, enfim. E a gente conseguiu manter um contato com o pessoal do coletivo, né, que era o pessoal que já tinha passado pelo ateliê, e ficou se perguntando o que vai ser da nossa vida, o que a gente vai fazer, será que a gente chama uma turma nova, será que a gente não chama, será que a gente faz encontro quinzenal, será que a gente faz encontro semanal? Então, a gente estava nesse turbilhão quando vocês apareceram para fazer o estágio, né? Então, assim, ter coincidido o trabalho de vocês assim, com a entrada dessa nova turma, para a gente foi assim, um uau, sabe? Um super acontecimento, assim, porque foi uma super... como é que chama? Assim, uma super propaganda para o ateliê, porque embora a gente não está no nosso espaço físico, a sensação que a gente tem por poder contar com o ateliê do Fabrício é que a gente estava lá junto com ele e tal. Então não foi tão sofrido assim a experiência, né? Então, enfim, dizer que foi muito, muito, muito legal e que vocês ajudaram a contribuir com um momento quentinho no coração da semana, assim, e que vocês fazem parte agora do projeto, que são super bem-vindos e que podem continuar participando, a gente deixa. E acho que era isso.